Oi, turma. Eu sou a Juliana, gerente de estratégia e inovação na Rádio Novelo. E a minha principal função aqui é criar estratégias de desenvolvimento de audiência para os nossos podcasts. Ou seja, desde quando se planeja um podcast até quando ele vira um áudio MP3 e é distribuído nas plataformas, comunicado ao público, a nossa equipe trabalha sempre pensando em quem vai ouvir, como vai ouvir, onde vai ouvir, né? E como fazer esse podcast chegar até mais gente. Então, o professor Andrioli me pediu para falar um pouquinho para você sobre como preparar um pitch para um projeto de podcast. E aí, primeiro, eu queria trazer aqui o conceito do que é um pitch, né? É um termo criado para apresentar ideias, produtos, serviços ou até empresas para potenciais investidores, clientes ou parceiros, né? É uma técnica muito usada no mundo dos negócios e das startups e que foi adaptada para vários outros segmentos, inclusive na comunicação, né, e na venda de produtos de mídia. Geralmente, as pessoas que vão ouvir o pitch de vocês, elas não vão ter muito tempo a perder. Então, por isso, ele é feito para apresentar a ideia de forma sucinta, né? Ele precisa ser objetivo e precisa resumir o podcast de vocês. E aí, as teorias aqui falam em até 1 minuto, mas acho que, né, pode depender muito do que vocês vão combinar aí. Pode parecer pouco tempo, mas a ideia do pitch é justamente essa, né? Não entregar o ouro inteiro, né? Não é apresentar assim o projeto de início ao fim em 1000 detalhes sobre o que é. E sim é fazer uma apresentação que deixe a pessoa, né, a pessoa para quem vocês vão apresentar esse pitch super curiosa, assim, trazer ela para dentro da conversa, para que ela se interesse e possa, né, no futuro, então, seguir conversando sobre essa parceria. Então, é algo bem resumido e bem sucinto. Um bom pitch de podcast tem as mesmas características de qualquer pitch de produto, empresa ou negócio, né? Ele deve abordar, então, primeiro, qual é o problema que esse produto resolve, e aqui no caso que o podcast de vocês resolve, né? E para dar um exemplo, assim, para ficar mais claro isso de qual é o problema, no Rádio Novelo Apresenta, que é um podcast que a Rádio Novelo lançou agora em novembro, a gente identificou como um problema, né? Não é exatamente essa palavra, mas era algo que a gente via muito na nossa audiência, que era um pedido para que os nossos podcasts não terminassem. A Rádio Novelo sempre publicou de seus podcasts originais séries, né, com temporadas finitas. Então, Praia dos Ossos tem uma temporada de 8 episódios, Crime e Castigo tem uma temporada de 6 episódios, Tempo Quente também tem só 8 episódios. E aí a gente ouvia as pessoas falando assim, que pena que acabou, eu tô órfã dos podcasts da Novelo. E aí a ideia de ter um podcast semanal veio muito daí e juntou-se também ao desejo da própria Novelo de poder fazer algo contínuo, né? Juntou, enfim, com outros objetivos da Novelo de poder contar várias histórias diferentes, fazer um podcast contínuo, né? Então, a gente entendeu que esse era um problema da nossa audiência que podia ser resolvido junto com um objetivo nosso também. Segundo, né, como vai ser esse podcast? Quais as principais características dele? É de entrevista? É narrativo? É semanal? Diário? Quantos apresentadores? Enfim, as características que vocês acharem mais relevantes para abordar nesse momento e que estejam conectadas com a solução desse problema. Né? Em terceiro, qual é o modelo de negócio, ou seja, como vocês vão entregar essa solução, né? Esse podcast, ele vai ser gratuito, pago, voltado para assinantes, né? Vocês vão ter apoiadores. Essa parte de modelo de negócio pode ser ainda mais importante se o pitch de vocês for para algum financiador ou anunciante, né? E o quarto item, público-alvo, acho que esse é um dos mais importantes, né? Quem vai ouvir o podcast de vocês? Tem público para esse podcast que vocês estão imaginando? Como saber isso, né? Vocês podem se munir de dados de audiência de podcasts que estão disponíveis em várias pesquisas na internet. Eu sei que a Globo e o Ibope lançam anualmente uma pesquisa, o Datafolha às vezes tem alguns dados
que vocês podem pesquisar também. Algumas pesquisas internacionais da Edison Research, né, da Triton Digital, também são publicadas anualmente, e aí são um pouco mais voltadas, obviamente, para o mercado americano, mas geralmente trazem algum insight de comportamento, né? As pessoas geralmente, depende muito do país, logicamente, das plataformas que as pessoas têm disponíveis, mas o comportamento de usuário, às vezes, pode ser bem semelhante. E quinto e último item, né, que um bom pitch deve abordar, é falar sobre os diferenciais do podcast em relação aos concorrentes, ou seja, por que ele é importante e merece atenção mais do que os outros. Então, é super básico, assim, que vocês também olhem para o que tem no mercado, semelhante ao que vocês querem fazer, e pensar em como que a ideia de vocês pode se destacar, né, no meio de todos esses outros que já existem. A gente tem aí no mercado já mais de 2,5 milhões de podcasts disponíveis no mundo inteiro. Então, é muito importante que se direcione, né, o podcast de vocês, pensando sempre em por que ele é diferente dos demais. Isso é super importante. Então, é isso. Essas dicas, assim, né, esses 5 itens são fundamentais, que vocês tenham muito claramente desenhados na mente de vocês. Então, primeiro, pensem na ideia do podcast como um todo, né? Identifiquem os pontos fortes dele, e aí, então, passem tudo isso para o papel para escrever a proposta de valor resumida que vai basear o pitch de vocês. Como exemplo, aqui eu vou trazer a proposta de valor do podcast Rádio Novelo Apresenta, para vocês terem uma ideia de como a gente resumiu. Então, dentro desses 5 itens, a gente fez aqui 2 frases que chamassem a atenção, né, e que pudessem resumir o que a gente quer entregar com esse podcast. Então, é assim: Rádio Novelo Apresenta é para ouvintes de podcasts que querem se entreter, se informar e fazer parte de uma comunidade. Com episódios semanais e apresentação de Branca Viana, nosso programa vai contar histórias instigantes e bem apuradas, numa narrativa envolvente e com o DNA da Rádio Novelo. Então, para finalizar, né, essa foi a proposta de valor que a gente desenvolveu para o podcast Rádio Novelo Apresenta. Vocês viram que é uma coisa super curta, mas a gente parou para pensar cada um dos 5 pontos que eu comentei com vocês lá em cima, que baseiam, né, o desenvolvimento do pitch e da proposta de valor. E aí, junto a isso, a gente sempre acaba usando alguns mantras de desenvolvimento de produto, que são ficar se perguntando o tempo inteiro se aquilo tudo está fazendo sentido, né? Então, vou listar aqui algumas das perguntinhas que a gente acaba se fazendo sempre e que podem ajudar vocês a irem direcionando o projeto de vocês no caminho certo. Então, sempre se perguntem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo esse podcast? Né? Para quem ele é? Por que o meu produto precisa existir? Ele é relevante? Resolve um problema da minha audiência, da minha comunidade, do meu ouvinte? Né? Quais são os valores que eu compartilho com esse público, com essa audiência? O ouvinte ele está, né, no centro de todo o desenvolvimento do meu produto. Então, assim, as ideias que eu tenho para ele fazem sentido para esse público? Eu estou considerando essas necessidades dele? Onde o meu público está e como ele se comporta nessas plataformas, né? Principalmente em podcast, a gente vai estar em plataformas de áudio, com certeza. Mas a gente vai estar atingindo um público também por redes sociais. Então, é importante ter uma ideia de como as pessoas da sua audiência que você quer atingir se comportam em todo esse universo, né? Então, olhar para plataformas de áudio, olhar para redes sociais e estar presente em todos esses canais. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. E um abraço a todos. Estou disponível para o que vocês precisarem.